segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, o seu smartphone aberto. Você vai esquecer o WhatsApp agora. Você vai esquecer a vontade absurda de ir no banheiro. Você vai esquecer a sede insaciável para se alimentar e ser suprido da sede que só o Espírito de Deus e a sua palavra pode suprir na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero fazer mais uma oração. Quanto mais orarmos, mais Deus se revela. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante desse momento que nós temos vivido alguns domingos, e hoje nós estaremos finalizando essa série a respeito de janelas, e por isso te pedimos, fale ao nosso coração, ministre a tua palavra, e que nós possamos sair daqui avivados, transformados, restaurados, arrependidos, edificados, em nome de Jesus. Diga amém. Todos nós, seres humanos, possuímos 5 sentidos principais, que nós chamamos de olfato, paladar, audição, tato e visão. Vamos repetir isso? Olfato. Peraí, obrigado, Maílson. Vamos repetir. Quando eu falo assim, vamos repetir, você me ajuda, tá bom? 1, 2, 3. Olfato. Não é difícil falar olfato. Vamos lá? 1, 2, 3. Olfato, paladar, audição, visão. Ok. Já pode prestar um Enem esse ano. Olfato, paladar, audição, tato e visão. E eu não sabia disso. E eu descobri hoje que 80% das informações que você tem armazenada na sua mente, 80% das informações que você recebe, isso acontece por causa da visão. A visão é sem dúvida o sentido mais importante, pois afinal 80% de toda a informação que você recebe vem através da sua visão. E a visão, ela é tão impressionante que ela é semelhante a uma máquina fotográfica que você registra e de repente ela chega para o cérebro de uma forma invertida. O cérebro converte aquela imagem de uma forma correta e processa aquela imagem, faz com que aquela imagem seja gerada um sentimento, uma emoção, uma reação, mas tudo acontece através da visão. A visão, ela é muito importante. E quando nós pensamos acerca da visão, nós temos essa frase que os olhos são as janelas da alma, ou são as janelas dos seres humanos, porque tanto você recebe informação, como você externa informação através do seu olhar. Por isso que nós dizemos que os olhos são as janelas da alma, porque é através da visão que nós recebemos informações, e é através também dos nossos olhares que nós transmitimos informações, reações, emoções. Então logo, a nossa visão, ela é muito importante. E quando eu penso acerca da nossa visão, eu me deparo com a forma como você olha para situações na sua vida e na minha vida. De que forma nós olhamos para adversidades, situações difíceis, momentos que não têm saída, de que forma que os seus olhos processam informações diante de adversidades da vida, mediante as situações complicadas da vida. Como é o seu olhar? Como é transmitido para dentro de si, ou para dentro de você, essa informação mediante situações adversas? E quando eu penso acerca disso, eu vejo que a nossa visão é muito importante, porque muitos de nós estamos olhando para determinadas situações que são pequenas, mas o nosso olhar nos leva a ver essa situação como muito grande.
E muitos de nós estamos olhando para situações grandes, mas o nosso olhar nos leva a entender que essas situações são maiores do que são. E talvez hoje você está aqui olhando para dentro do seu coração e da sua vida com essa visão. Determinadas situações na minha vida são grandes demais, determinadas situações na minha vida são impossíveis demais, porque esse tem sido o seu olhar. Mas graças a Deus que você está aqui, porque Deus vai mudar a forma como você vê determinadas situações na sua vida, em nome de Jesus. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala assim: você está preparado para mudar a sua visão? Em 2 Reis de Israel, capítulo 6, verso 8, o texto começa dizendo assim: ora, o rei da Síria, Bel-Hadad, estava em guerra contra Israel, e depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Presta atenção, esse nome Bel-Hadad significa o Deus do trovão, ou o filho do Deus do trovão, porque Hadad era um deus sírio. Logo, esse rei recebe o nome de uma divindade, e ele não simplesmente tinha um nome de uma divindade, ele adorava também uma divindade, que era conhecido como Rimon. Em 2 Reis 5,18 você lê acerca da adoração a este Deus chamado Rimon. Hadad era conhecido como o Deus do trovão, e Rimon era conhecido como Deus do vento, ou Deus da chuva, ou Deus da tempestade. Logo o texto inicia dizendo o seguinte: existia um homem que era conhecido como filho do Deus do trovão, e esse homem adorava a uma divindade que era conhecida como o Deus da tempestade. E esse homem decide guerrear contra Israel. Repita comigo: Israel. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento o entendimento de Israel, ou do povo de Israel, a sua mente precisa entender uma coisa: que quando nações se levantavam contra Israel, eles não estavam se levantando contra um povo ou contra uma nacionalidade, mas eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Por isso Deus é conhecido como Deus de Israel. E é interessante que o texto começa de certa forma fazendo um contraste, dizendo assim: olha, existe um homem que é conhecido como filho do Deus do trovão, que tem um cara superior a ele, conhecido como Deus da tempestade, e esse homem está em guerra contra o Deus criador dos céus e da terra. E o texto diz que este homem que estava com esse entendimento, que os seus deuses seriam capazes de vencer o único e eterno Deus, reúne pessoas para planejar e arquitetar contra o povo de Deus, ou em outras palavras, contra o próprio Deus. E sabe o que eu começo a entender acerca disso? Que talvez você está aqui e existem muitas situações que aparentemente são grandes como trovões, ou se manifestam de uma forma muito grande como uma tempestade, e às vezes isso nos causa medo, terror, e às vezes se levantam até mesmo pessoas contra a sua e contra a minha vida. Mas algo que precisa estar muito forte no seu coração é: nenhuma situação é grande o bastante comparado ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos entender, segundo o que o texto começa a dizer, porque o texto diz que aqueles homens, eles estavam planejando o mal, eles arquitetavam o mal, diante de deuses, e diante de um cara que era denominado um Deus.
Mas o que eu acho mais fantástico em entender a palavra é que nenhum Deus é comparado a Deus, Cristo Jesus. E quando eu leio o Antigo Testamento, eu me deparo com o texto do Salmo 115, verso 4 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, são feitos de mãos humanas. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem cheirar. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Nem emite som algum com a sua garganta. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. E aí o Salmo 115, verso 8 diz assim: torne-se como eles, todos os que fazem e todos os que neles confiam. E sabe o que o texto estava querendo dizer? Que por mais que Ben-Hadad estivesse com planos de fazer alguma coisa contra o povo de Deus, e principalmente contra Deus, ele seria semelhante aos ídolos que tem boca, mas não pode falar, e que tem mão e que não pode nada fazer, pois afinal, todos aqueles que confiam em coisas feitas por mãos humanas vão se deparar com o resultado humano, mas aqueles que confiam no Senhor se depararão com o resultado da manifestação do Senhor. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. O que aflige a sua vida, o que te leva você a estar preocupado aqui nessa igreja hoje? Qual é a informação que você tem transmitido para dentro do seu coração, mediante as situações adversas? Deus estava dizendo de certa forma: olha, pode existir coisas grandes, mas nada se compara à minha grandeza. E de certa forma o que o texto começa a dizer é que Ben-Hadad arrumou uma confusão, não foi contra o povo de Israel, mas que Ben-Hadad arrumou uma confusão com o próprio Deus. E sabe o que nós precisamos ter isso no nosso coração? É que aqueles que arrumam confusão contra você, e você está em obediência ao Senhor, tenha certeza de algo, que Deus está dizendo: fique tranquilo, porque essa situação é comigo agora, declara o Senhor. Fica tranquilo, porque essa situação agora é comigo, declara o Senhor. E é interessante, acompanhe comigo o verso 9. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Verso 10: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Presta atenção, Ben-Hadad consulta os seus conselheiros dizendo: quais são os lugares estratégicos que nós podemos atacar? E quando ele pensava isso, Deus falava por intermédio de um homem chamado Eliseu quais eram os lugares que ele atacaria. E por isso, todas as vezes que ele planejava ou tentava fazer alguma coisa contra o povo de Deus, o povo de Deus era livre, não passava por ali, porque Deus antecipava aquilo que o povo haveria de passar. E sabe o que nós precisamos ter no nosso coração, amados? Que talvez você está aqui, existem planos contra a sua vida, existem planos contra a minha vida, mas o plano maior se chama o plano de Deus. E hoje eu quero lançar uma palavra direcionada para o seu coração, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua família, em nome de Jesus. Seja qual for os planos que traçaram ou que estão arquitetando contra você, o plano final é o plano de Deus. O plano final é o plano de Deus. O plano final na sua vida é o plano de Deus. Diga amém, em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez, novo convertido, que eu estava dentro da igreja, e o pastor disse algo semelhante a isso, dizendo assim: todos aqueles que estão planejando contra você, Deus está indo e frustrando os planos dessa pessoa. E o pastor olhou para mim e disse assim: eu quero dizer uma palavra para você, jovem. Todos aqueles que estão tentando tirar a sua vida, Deus vai tirar da face dessa terra, pois afinal Ele demonstrará o amor que tem por você. E eu me lembro que se passaram 7 anos, na verdade 7 meses, e um belo dia eu acordei e disse assim:
Glória a Deus, eu estou vivo. Eu nunca senti tão feliz de estar vivo como naquele dia. Parecia que um senso de vida estava invadindo a janela do meu coração, dos meus olhos. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Eu me lembro que eu saí da minha casa, já fazia 7 meses que eu tinha me convertido, e eu encontrei uma jovem que há muito tempo eu não a via, e ela disse assim, do norte, meu vulgo naquela época era do norte, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Carol, e todo mundo está proibido de me chamar de do norte, por favor. Eu falei assim, e aí, como vai, Carol? Ela falou assim, tudo bem, do norte, o que foi? Eu falei assim, pô, eu virei crente agora. Ela, sério? Eu falei, sério, tem 7 meses, por isso que eu sumi da rua e tal. Ela disse assim, você ficou sabendo o que aconteceu hoje à noite? Eu falei assim, não. Então tinha um cara chamado Chola, lembra do Chola? Eu falei, sim, lembro, ele queria me matar. Então ele estava lá no bosque, fumando maconha, muito louco, pegou um revólver, tirou todas as balas, colocou uma, girou o tambor e disse, eu vou fazer uma roleta russa. E acabou que ele deu um tiro na cabeça. Naquele mesmo instante, Deus falou ao meu coração, o propósito que eu tenho para fazer na sua vida é um propósito muito maior do que aquilo que você pode ver. E por amar você, eu frustro o plano do ímpio. Eu cuido daqueles que são justos mediante o meu olhar de misericórdia e de amor. Talvez você entrou aqui e alguém te jurou de morte. Talvez você está diante de uma situação que aos seus olhos são impossíveis você sair. Mas o impossível está acontecendo nessa noite. Ninguém pode ir contra o Senhor. Ben-Hadad estava planejando e maquinando o mal contra o povo de Israel. E sabe o que Deus estava fazendo? Alertando. E sabe aquela sensação que às vezes você tem de virar a rua antecipadamente? Sabe a sensação que às vezes você tem de frear o carro antecipadamente? Sabe a sensação que às vezes você tem e fala assim, cara, hoje eu não vou sair de casa? Sabe às vezes quando você sente e fala assim, puxa, eu preciso fazer isso, e você fala, isso não faz parte da minha rotina? Eu tenho quase certeza que é o Espírito Santo de Deus, na maioria das vezes, dizendo, eu estou frustrando o plano dos inimigos. O texto diz que Ben-Hadad maquinava o mal e Deus revelava a Eliseu o que Deus queria que ele fizesse. E aquilo causava espanto no coração de Ben-Hadad, ao ponto que ele chega diante dos seus súditos e principalmente dos seus conselheiros, e no verso 11 diz assim, isso enfureceu o rei da Síria, que convocava os seus conselheiros e lhe perguntou, vocês não me apontarão qual de nós está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos companheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Sabe o que o texto está querendo dizer? Ben-Hadad, o problema é tudo aquilo que você planeja, Deus já sabe, pois afinal Deus está aqui. E é mediante esse entendimento que eu descubro que o salmista quis dizer no Salmo 139, do verso 1 ao 5, quando ele declara, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu sento, sabe quando eu levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor, tu cerca-me por trás e por frente, e põe sobre mim a tua mão. Sabe o que eu tenho de entendimento disso? O que aqueles homens estavam falando para Ben-Hadad era mais ou menos assim, você pode arquitetar os planos que for, porque Deus está vendo o que você está fazendo, e Ele revela e cuida daqueles que são seus. E é diante disso que nós precisamos ter a certeza acerca da manifestação do Espírito Santo de Deus. Ben-Hadad descobriu que por mais que ele pensasse no fundo do seu quarto, ou no lugar que ninguém estivesse ali, Deus revelaria, pois afinal, Deus se revela como Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E sabe por que eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui na church hoje? Porque Deus se revelou como um Deus onipresente, e te atraiu para estar aqui, dizendo assim, hoje o seu lugar não é a sua casa, hoje o seu lugar é a minha casa, declara o Senhor. E é isso que o texto está querendo dizer, que por mais que aquele homem tentasse arquitetar planos,
Deus sempre revelaria, pois afinal o Senhor sempre antecipa a ação do inimigo. Eu tenho certeza disso. Deus está antecipando na sua e na minha vida a ação do inimigo, em nome de Jesus. O texto está querendo nos dizer o seguinte: o Senhor está em todos os lugares, e por isso nós precisamos ter o nosso coração que descansa nele. E é interessante ver que o rei fica tão chateado e tão grilado com aquela situação, que no verso 13 o texto diz assim: descubra onde está, no caso Eliseu, para que eu mande capturá-lo, quando lhe informarem que o profeta estava em Dotã. Verso 14: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha só que interessante. Ben-Hadad pensa o seguinte: olha, o nosso problema é Eliseu, e na verdade o nosso problema era Deus, e ele não sabia disso. E ele diz o seguinte: se a gente prender Eliseu, levar Eliseu como um preso e trazer ele para cá, nós nos tornaremos de certa forma a maior nação que existe, porque todas as ações do inimigo ele vai antecipar para nós. E é interessante saber que mesmo aquele homem, vendo que Deus antecipava os seus planos, ele decide fazer um plano com o entendimento que talvez naquele momento Deus não anteciparia. Mas o que eu acho mais formidável em ler esse texto é que Deus, de certa forma, tranquiliza o coração daquele homem e faz com que aquele homem fique nessa cidade chamada Dotã. E essa cidade era uma cidade mais frágil comparada a Samaria, que era muito mais resistente, muito mais poderosa. Aquele homem fica com seu coração tranquilo, e é interessante observar o que acontece com um dos caras que trabalhava com ele. Verso 15: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Olha só que fantástico. Ben-Hadad então manda os seus exércitos, cerca a cidade, e quando ele cerca a cidade, fala assim: vamos levar Eliseu preso. E um dos caras que trabalhava junto com Eliseu, que na verdade era a escola dos profetas, ao se levantar, se depara com um exército diante dos seus olhos. E ao se deparar diante daquilo, ele faz a seguinte exclamação: e agora? O que vai ser de nós? E o que eu acho mais fantástico é que constantemente nos seus olhos, ou diante dos meus olhos, nós nos deparamos com essa mesma situação. Senhor, o que há de ser de nós? O que vai ser da minha vida agora? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha história? O que vai ser do meu chamado? O que vai ser do meu ministério? Muitas vezes nós nos indagamos ou tentamos indagar a Deus: e agora, Senhor? Nós estamos aqui desprovidos de exército, nós estamos aqui desprovidos de soldados. O que há de ser de nós? Mas são mediante situações como essa, é o que eu me recorro diante do salmo que a pastora leu na abertura: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? E a resposta vem logo em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora, para todo sempre. Amém. Sabe por que eu tenho convicções que eu posso sair da minha casa e voltar tranquilamente todos os dias? Porque eu sei quem está comigo na entrada, eu sei quem está comigo na chegada. Sabe por que eu posso andar tranquilamente, seja lá onde que eu for? Porque eu sei quem está comigo. E a pergunta é: o que os seus olhos dizem para você? Quem está com você? Quais são as perguntas que você tem levantado, ou as afirmações que você tem feito mediante os dias de adversidade? O que os seus olhos têm reproduzido para dentro do seu coração? Na maioria de nós,
nós reproduzimos o medo, a incerteza, a dúvida, mas nós precisamos nos segurar nas palavras deste salmista: eleva os meus olhos para os montes. E sabe qual é esse entendimento de elevar os olhos para os montes? Quando o povo de Israel ele saía em direção ao templo uma vez por ano, eles chegavam em determinados momentos e eles olhavam muitas montanhas. E na cultura do Antigo Testamento, as montanhas ou os montes eram as habitações dos deuses. E aqueles homens, ao olhar aquelas montanhas, se deparavam: será que o nosso socorro vem dos deuses? Logo em seguida eles diziam: não, o nosso socorro vem do Senhor. O seu socorro vem de quem? O meu socorro vem de quem? O nosso socorro vem do Senhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então por que existe dúvida no seu coração? Por que existe pavor no seu coração? Por que existem afirmações como essa: e agora, Senhor? Sendo que você sabe que o seu socorro vem de Deus. Por que existe medo? Por que existe pavor? Sendo que você ouve que o seu socorro vem de Deus. Salmo 115, verso 9 diz assim: confie no Senhor, ó Israel. Contextualizando: confie no Senhor, ó estado de Goiás, ó cidade de Anápolis, ó church. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aquele homem está dizendo: e agora, o que vai ser de nós? E Deus estava dizendo: fique tranquilo, porque o socorro não vem do exército, o seu socorro não vem de uma cidade forte, o seu socorro vem de mim, declara o Senhor. Seu socorro não vem do seu aumento, seu socorro não vem de uma promoção, seu socorro não vem do concurso, seu socorro não vem de quanto você vai ganhar a partir de hoje, seu socorro não vem se a sua empresa vai prosperar, seu socorro não vem se você vai ganhar na Mega Sena. Seu socorro vem do Senhor. Um dia me perguntaram: pastor, é pecado jogar na Mega Sena? E eu disse: o pecado é não dar o dízimo. Mas sabe por que eu tenho certeza que Deus não vai permitir com que nós venhamos ganhar na Mega Sena? Porque um dia nós olharíamos para nós e declararíamos: hoje eu sou o que sou, tenho o que tenho, porque um dia eu acreditei nos números, e o resultado disso é que eu estou bem protegido. E sabe por que isso não vai acontecer? Porque quando você olha para a sua vida, você chega a essa conclusão: hoje sou o que sou, tenho o que tenho, vivo o que vivo, porque eu confio todos os dias no Senhor que fez os céus e a terra. E às vezes a gente fica tentado a isso, às vezes a gente fica com o nosso coração preso a isso. E eu me lembro um dia que eu queria muito comprar esse lugar, e eu falei assim: Senhor, a Mega Sena está acumulada, eu vou jogar hoje. E aí eu vou jogar, eu não vou ficar com o coração preso, eu vou dar tudo para a igreja. Na verdade, quase tudo, ia dar muito. E eu me lembro que eu cheguei na lotérica lá do shopping, não sei nem se você está aqui, e eu falei assim: moça, boa tarde, eu queria... Ela: oi, pastor Tiago, paga essa conta de água, por favor. Ela: só isso hoje, obrigado. Vai lá na igreja um dia, Deus abençoe, amém? Você está aqui, eu quero confessar meu pecado, eu queria jogar naquele dia. Mas às vezes a gente passa por isso, sabe? A gente quer procurar um meio mais forte, ou um meio mais fácil, alguma situação que nos traga segurança. Mas o que o texto está querendo dizer é o seguinte: mude seus olhos, direcione os seus olhos, foque os seus olhos naquilo que de fato traz esperança para você, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é interessante que o cara acorda, o Eliseu, fala assim: Eliseu, a gente está perdido, a gente está ferrado, cara, tem um exército aí, a gente vai morrer. E é interessante a visão que aquele moço tinha e a visão que um cara que confia em Deus tem.
E a visão que um cara de Deus tem diante de situações adversas é aquilo que chega a escrever no verso 16: não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que com eles. Vou repetir: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Quem está com você? Quem está comigo? Jesus. E é interessante que ele diz assim, verso 17: então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e que olhou e viu colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. E sabe o que é interessante? Que aquele moço estava tão apavorado, que mesmo Eliseu falando assim: cara, fica tranquilo, porque aqueles que estão conosco é muito maior, muito mais fortes, muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E mesmo assim aquele cara está com uma dúvida gigante, até que Eliseu ora e pede ao Senhor, e os olhos daquele moço se abrem, e ele observa exércitos e mais exércitos de anjos do Senhor para cuidar e livrar aqueles dois homens. Por mais que Deus não abra os seus olhos hoje, não abra os meus olhos hoje para que nós venhamos contemplar, tenha certeza disso. O Senhor tem o seu exército cuidando da sua e da minha vida. Por mais que você não consiga ver a visão que Eliseu viu, que o moço viu, mas o Senhor, Ele cuida de nós. Salmo 125, verso 2 diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus 1,14: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amados, eu não quero enaltecer os anjos, mas é muito bom saber que eu e você temos anjos do Senhor que estão cuidando de nós. Mas é muito melhor saber que a presença do Espírito Santo de Deus nos blinda de toda a atuação dos adversários e dos inimigos. Mas o que fez a grande diferença, e aí é a palavra. Ben-Hadad tinha os seus planos, tinha os seus projetos, foram frustrados. Mas o centro de tudo isso não é Ben-Hadad, não é o inimigo, mas o centro de tudo isso é como Eliseu lidava com aquilo. Eliseu lidava com um coração muito tranquilo, em saber que Deus estava falando os planos dos inimigos, e que Deus estaria livrando a sua vida até o dia que Deus quisesse. Porque o dia que Deus não quisesse mais, ele saberia que era a vontade de Deus, e ele tranquilizaria o seu coração em Cristo. Nós precisamos entender, amados, e resgatar algo que a igreja não pode perder nunca. É a nossa visão acerca de quem Deus é, de quem Deus faz, de quem Deus representa em nossas vidas. É a visão que faz toda a diferença, porque 80% daquilo que você vê é aquilo que você crê, é aquilo que você confia, é aquilo que você permanece, é aquilo que você está seguro. E você está seguro em quê? Qual é a sua visão? Em que os seus olhos estão firmados? Em que os seus olhos estão firmes hoje, ou estão direcionados? Todas as vezes que nós direcionamos os nossos olhos para a situação, nós passamos a ser levados por ela. Mas todos os momentos que os nossos olhos estão direcionados em Deus, a nossa vida passa a ser direcionada por Ele. Não existe situação grande o bastante que seja maior do que a ação de Deus, do que o cuidado de Deus, que o poder de Deus. E é isso que nós precisamos resgatar. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está sendo revelado lá fora. Maior é Deus do que o diabo, maior é Deus do que os demônios, maior é Deus do que as adversidades. Maior é Deus.
Mas isso não vai fazer nenhuma diferença se a sua visão não mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Se hoje os seus olhos não estiverem diferentes, se hoje você não abrir o seu entendimento, que eu preciso confiar no Senhor, que as minhas angústias, que os meus medos não resultarão em absolutamente nada, que os meus medos, as minhas angústias apenas me distanciam e imprimem algo para dentro do meu coração, essa situação não tem saída. Mas a minha confiança, a minha permanência, imprime algo para dentro do meu coração. Bem sei em quem tenho crido, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Isaías 59:1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e seus ouvidos não estão surdos, para que Ele não possa te ouvir. A história diz que diante de tantas pessoas inimigas, Eliseu é tão fantástico, amados, que essa história diz que Eliseu ora para que aqueles homens ficassem cegos. Se eu fosse Eliseu, eu oraria para que aquele exército destruísse todos os inimigos. Mas Eliseu faz uma oração diferente, fala assim: Senhor, da mesma forma como eu orei para que este moço viesse ver quem está do nosso lado, eu quero te pedir, feche os olhos desses caras, feche os olhos desses inimigos, façam com que eles fiquem cegos. E a história diz que aqueles homens ficam cegos imediatamente. Eliseu conduz aqueles homens na presença do rei. O rei diz: olha, o que a gente deve fazer? Matar esses homens. E Eliseu diz assim: não, a gente não pode fazer isso. Nós não vamos matar ninguém, nós vamos poupar a vida deles. E imediatamente Eliseu ora, e a visão daqueles homens são restauradas. É feito um banquete para aqueles inimigos voltam. O texto diz que daquele momento em diante houve um período de paz. Deixa eu declarar algo na sua vida. Se a sua visão mudar hoje, e se a minha visão mudar hoje, e a gente firmar nessa palavra: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora planejando e arquitetando planos contra as nossas vidas. Deus não vai matar os seus inimigos, hoje não. Deus vai poupá-los, porque são os seus inimigos que verão a manifestação de Deus na sua vida, e eles participarão do milagre de Deus na sua casa. São as pessoas que planejam o seu mal, que estarão ao seu lado, vendo aquilo que Deus fez por você e com você. Pois o desejo de Deus hoje é exercer misericórdia para eles, da mesma forma como Deus exerce misericórdia todos os dias para a sua vida, para que eles conheçam que o Deus que está em você é muito maior do que o Deus que se revela neles. Feche seus olhos, quero orar por você. O 80% daquilo que nós recebemos como informação vem do nosso olhar. E a pergunta é: como que você olha a sua vida? Como que você tem visto? Basta se levantar um Ben-Hadad, basta se levantar um Rinon na sua vida, uma tempestade que tudo começa a ficar frágil. Você se fragiliza, sua fé fragiliza, suas convicções fragilizam. Deus tem mostrado a você ao longo de sua vida. Você está aqui, quantas coisas que Ele fez por você e você nem sabe, quantas coisas que Ele fez e você sabe, quantos capotamentos, quantas balas perdidas. O cuidado de Deus esteve com você todos os dias da sua vida, desde o dia do seu nascimento.
O cordão que um dia enrolou no seu pescoço era para a sua morte, mas ali estava o cuidado de Deus enrolando na sua vida e te livrando de todo mal. O aborto que tinha sido declarado, ele foi frustrado, porque maior era o plano da vida do que o plano da morte na sua vida. Ao longo de sua história, Deus te livrou, Deus cuidou de você. E a pergunta que Deus faz a você hoje: eu me tornei diferente de tudo aquilo que um dia eu fui a você? Já não sou mais o mesmo, declara o Senhor. E talvez você está dizendo: ai meu Deus, e agora? O que será de mim? E a palavra é essa: que os seus olhos abram hoje, e para que você veja além daquilo que os seus olhos veem, mas que você comece a ver segundo os olhos de Deus na sua vida. Porque realmente eu e você não fomos chamados para andar por vistas, mas fomos chamados para andar por fé e confiança em Deus. Eu e você fomos chamados para viver não segundo a perspectiva do nosso olhar, mas segundo a perspectiva e a ação do olhar de Deus. E que por mais que o inimigo tente, por mais que planos estão sendo arquitetados contra a sua vida, Deus diz: todos eles serão frustrados. Ele está tirando seu nome lá da mesa dos seus adversários. Eu vejo pessoas que se reúnem para falar de você. Planos com seu nome, planos com a sua vida. Existem muitos Ben-Hadades que têm se levantado, mas o Senhor diz: eu sou o Senhor na sua vida. O seu nome não está na mesa daqueles que planejam o mal, mas o seu nome está gravado em minhas mãos, para que eu nunca me esqueça de você.